Olá, amigos, tudo bem? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que me assiste. Amém? Glória a Deus. Graças ao nome de Deus. Viva Deus! Pois hoje vamos nos concentrar em dois versículos da Bíblia para tocarmos no assunto, pois os vídeos que eu gravo é no sentido religioso, é no sentido bíblico, é no sentido de vida cristã, é no sentido de relacionamento com Deus e com a prática das Escrituras Sagradas. Pois o versículo que iremos, primeiramente, tocar no assunto, está em Ezequiel, capítulo 16, ou melhor, capítulo 18, no versículo 22, que diz bem assim: de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, contra o indivíduo qualquer. Pela sua justiça que praticou, ele viverá. Ou seja, é um versículo de esperança, pois vemos que muitas pessoas vivem no seu próprio caminho, no caminho natural do homem. As mesmas escrituras diz que há caminho para o homem que parece bom, mas lhe é caminho de morte. E a palavra de Deus diz que se esse indivíduo ser tocado por Deus, pelo Espírito de Deus, que ele nos leva ao conhecimento da verdade, leva o indivíduo ao conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. Se ele der ouvido ao Espírito da verdade, ele vai ser convencido que o caminho do homem natural leva-o à morte. Ele precisa reconhecer que o caminho que leva para a vida é o caminho que Deus, através das Escrituras, o conduz à salvação, que é o Senhor Jesus. E ele possa ser um pecador de qual grau seja ele, de qual grau a justiça, a graça, o perdão é oferecido para ele. E aí, de todas as suas transgressões que cometeu, diz o versículo 22, não verá lembrança diante de Deus. Que maravilha, não é, meu amigo?
Que maravilha, não é, minha amiga? Saber que mesmo sendo um vil pecador, ainda tem esperança para qualquer que seja. É só colocar o seu coração nas mãos de Deus. E Deus, ali fazendo morada, o transformar as suas obras de impiedade, de iniquidade, a obras de justiça. E aí, pelas suas obras de justiça, ele viverá. Glória a Deus. Aleluia ao nome do Filho de Deus, nosso Jesus. Aquele que nos dá o poder de sorrir mais uma vez. Mesmo que pensamos que a nossa vida não tem mais esperança. Olha só, meu amigo. Muitos dizem por aí assim: aquilo que nasce torto não se conserta. Aquilo que nasce torto não se endireita. Pode ser uma lógica natural, mas nas mãos de Deus, uma pedra pode ser uma bela escultura. Amém? É isso mesmo. Nas mãos de Deus não há nada torto que não se endireite. Ele é o maravilhoso escultor. Ele é o oleiro que transforma barro em maravilhas. Ele pode transformar a sua vida. É só você se deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus. E você recebe perdão gratuito e graça para ser salvo. No nome de Jesus. Amém? Agora, tem um outro versículo que requer perseverança nesse novo caminho. Sabe por quê, meu amigo? É uma grande responsabilidade viver diante de Deus e no caminho da justiça. Requer perseverança neste caminho. Quer ver? Olha, no versículo 24 do mesmo capítulo 18 de Ezequiel. Diz bem assim: de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão que transgrediu, e no seu pecado que pecou, neles morrerá. Ou seja, o indivíduo passou da morte para a vida, confessou as suas transgressões, aceitou a graça do Senhor Jesus, vive em justiça, uma novidade de vida, um novo homem. Mas, se um dia, mesmo que ele passe toda a sua vida diante de Deus no caminho da justiça, se um dia ele voltar o mesmo caminho de antes, olha só, a Bíblia diz: toda a sua justiça que tiver feito, não fará memória diante de Deus. Todo o seu caminho diante de Deus, 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se você voltar ao caminho que antes, outrora, andavas, se praticar as mesmas obras, as mesmas ações de antes,
não fará memória o seu andar diante de Deus. E ainda mais, meu amigo e minha amiga, é uma grande responsabilidade, sabe por quê? Pedro vai te dizer. Vamos lá para Pedro, primeira carta de Pedro 2. Vamos lá. Primeira carta de Pedro 2, versículo 20. Ou melhor, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 20. Olha aqui. Porquanto se, pois, de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Olha só, meu amigo. Olha só, minha amiga, que grande responsabilidade no caminho da perseverança. Temos que ter isso em mente. Aceitei a graça, fui salvo, vivo uma vida de justo, justificado pelo Filho de Deus. Mas se ele voltar ao estado que estivera antes do conhecimento da graça, esse primeiro estado será pior do que o primeiro estado. Se ele voltar às suas práticas, se ele voltar a praticar iniquidade, transgressão, injustiça, se ele deixar o caminho do Senhor, se ele virar as costas para Jesus, esse estado será pior do que o primeiro. Diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. É uma grande responsabilidade nossa viver no caminho da justiça, diante de Deus continuamente, para herdarmos a vida eterna, para herdarmos a vida com Cristo, com Deus, o Espírito Santo, na companhia dos santos anjos. É uma grande responsabilidade. Permanecer com Deus no caminho da justiça. Porque o primeiro caminho era de pecador. E sendo pecador, sem a graça do Senhor Jesus, morte eterna. Reconhecido esse caminho, que esse caminho levava para a morte, aceitamos o caminho da vida, que leva para o céu, o Senhor Jesus. Ele nos justifica pela sua justiça. E vivemos uma vida de salvo. E na santificação, no caminho da santificação. Agora tem um outro caminho que é voltar ao primeiro. E esse Pedro diz que é pior do que ter aceitado a graça do Senhor Jesus. Eu coloco diante de vós o caminho da esperança e também o caminho da perseverança. Que a graça do Senhor Jesus, a sua salvação, seja estendida para você que me assiste ou para alguém que precisa ouvir essa palavra. Se vocês têm alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse vídeo. Leve-o até essa pessoa. Vai estar no YouTube. Se inscreva no canal Paulo Messias. Vai estar lá minha foto junto com meu filho.
dê um like e compartilhe. É reflexão que vem à minha mente e eu quero passar para vocês, porque é fonte de vida e vida eterna. Um forte abraço e até nos vermos novamente.